Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação. Mais uma segunda-feira, 8h30 da noite, transmitindo pela Web Rádio Estação da Luz. E rogamos bênçãos de paz e amor sobre todos nós, para que possamos entender um pouco mais da educação à luz dos princípios que formam a doutrina espírita. Bem, já está aqui na tela conosco, seja bem-vindo. Um grande abraço a você, Ronaldo. Grande abraço, Marcos, Tavares, todos que estão aí nos assistindo. Que Jesus nos inspire mais uma vez no dia de hoje. E você que está aí nos assistindo, pode participar, basta enviar aí a sua mensagem, ou até mesmo fazer uma pergunta dentro do tema que vamos hoje comentar. Aliás, que já está aí no letreiro que está correndo, né, aí na base aí do nosso vídeo, Educando com Jesus. Nós estamos hoje iniciando o mês de dezembro de 2025, hoje, dia 1º, nada melhor do que dedicarmos este mês no campo da educação para falarmos de Jesus, né? Colocarmos Jesus na educação. Que hoje em dia, né, Ronaldo, nós não temos tido muito problema com isso, porque nós temos visto Jesus presente nas escolas, tudo direitinho, certo, Ronaldo? Eu estou correto, não estou? Esse é o grande problema, Marcos, porque ainda deturpamos muito em relação a Jesus, o homem Jesus, o Espírito encarnado, o quê? Enfim. Mas eu gostaria de destacar aqui, Marcos, dentro da sua fala, que Jesus, vamos começar por aí, não vamos ter uma ordem, mas quando você colocou o tema, e que mandou para mim, eu fiquei pensando, educando com Jesus. E você lembrou bem, nas escolas, por que não Jesus, falar em Jesus? É porque uma coisa forte ainda que bate, primeiro que o Brasil é laico, então já começa por aí, mas ainda teimamos em levar para a escola a religião. E aí é outro ponto, Marcos. Esse é o segundo ponto. Jesus não pregou nenhuma religião. Esse aqui é o segundo ponto. Ele falou em religião. Segue esta religião, que esta é a certa. Esta... Enfim, é um país laico e Jesus não pregou nenhuma religião. Eu tenho certeza que você me entendeu. Eu vou começar por aí. O que você acha? Exato, exato. Jesus tem uma afirmação que é muito importante. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, esta religião, aquela doutrina é o caminho, a verdade e a vida. Ele se apontou. Por que ele se apontou? Claro, ele estava se referindo aos ensinos que ele estava dando, que ele estava trazendo. Seguir os ensinos seria, então, adentrar pelo caminho, pela verdade e ganhar a vida. Pois bem, então Jesus, realmente, ele não defendeu nenhuma religião. Ele era judeu. Ele era lá da Galileia. Ele era um judeu. Mas ele nunca defendeu o judaísmo. Mas ele viveu entre romanos, gregos, persas, né, que era uma amálgama de etnias ali, que tinham as suas religiões, que genericamente eram chamadas de paganismo, né? Os povos pagãos, que eram povos idólatras. Os gregos com a sua famosa mitologia, os romanos também tendo o senhor absoluto, Júpiter, mas ele também não se disse um pagão. Ele não disse que era através do paganismo deste ou daquele, desta ou daquela mitologia, que nós iríamos nos salvar. De fato, ele não fundou nenhuma religião. Tanto que, quando ele parte, né, após a crucificação, houve um dilema entre os seus discípulos, porque eles também eram judeus, todos eles. Então, e aí ficou claro, o judaísmo tinha determinados rituais, determinados preceitos, que, como judeus, eles achavam que deveriam respeitar, que deveriam seguir, mas tinham aprendido com Jesus
a dar mais valor e importância às coisas de ordem moral e espiritual do que aqueles rituais, do que aqueles dogmas, né, do judaísmo. E aí foi um dilema, porque pouco a pouco eles perceberam que a doutrina de Jesus era diferente. Quem poderia seguir Jesus? Alguns achavam que somente os judeus. Mas e quem não fosse judeu e quisesse seguir os ensinos de Jesus? Então, então tem que se converter ao judaísmo. E aí pode seguir os ensinos de Jesus. Até que, finalmente, com a ação de Paulo de Tarso, eles entenderam que a doutrina de Jesus era uma outra doutrina, que não era nem o judaísmo e nem o paganismo. E aí nós vamos ter derivada da palavra Cristo, que significa Messias, enviado, aí nós vamos ver gradativamente o surgimento do cristianismo, ou seja, significando a doutrina ensinada por Jesus. O cristianismo, propriamente dito, não é uma religião. Agora, o catolicismo é uma religião. O protestantismo é uma religião. O ortodoxismo é uma religião. Todas derivadas do cristianismo, fazendo interpretações em cima do cristianismo. Então, se Jesus não fundou uma religião, ele não é exclusivo da religião. É simples nós raciocinarmos isso. Então, se ele não é exclusivo da religião, trabalhar Jesus nas escolas, e você colocou muito bem, a nação é laica, o governo é laico. A nossa Constituição deixa isso muito claro, separando uma coisa da outra. As escolas públicas são laicas, ou seja, não religiosas. Mas trabalhar Jesus não é levar a religião para dentro da escola. É levar para dentro da escola o maior educador que esta humanidade já viu. É levar para dentro da escola os seus ensinos, que são morais e espirituais e que independem de interpretações religiosas. Vamos dar só um exemplo. Jesus disse para nós: amai-vos uns aos outros. Isso tem bandeira de doutrina religiosa? Não. Amai-vos uns aos outros é para todos os seres humanos nesta humanidade para todos os tempos. E você pode colocar isso em prática mesmo não tendo uma religião, ou seja, mesmo não seguindo uma religião. Então, é isso que nós precisamos entender, o Jesus educador. E aí nós poderemos trabalhar com tranquilidade isso, no caso aqui, na escola. Mas esses representantes do Cristo, o que se dizem, e eu aqui não quero tocar em religião, quais ou essa religião, até porque tem muitos no próprio espiritismo que faz o radicalismo e não é por aí. Mas no sentido de que dizem-se representantes, mas levam os ensinos de Jesus para as teologias, sem racionalizar o que realmente Jesus veio ensinar. Nós temos vários exemplos. Um exemplo de Jesus, quando o moço procura ele, o jovem, né? Bom mestre, ele, bom, por que me chamais bom? Mestre, sim, eu sou. Então, ele deixa claro que, como mestre, ele sim. Só um instantinho, Rosane, muita paz. Que Jesus abençoe também, mandando um abraço para todos nós aí, Marcos. Então, nós podemos observar que deturpam os ensinamentos de forma racional. E, além disso, leva os cultos que se tem na religião, tentando levar isso para a educação. É uma larga distância. A parte convencional, confeccional, seja lá o que nós queremos chamar da religião, é uma coisa. Vamos falar de evangelização. Ok, mesmo assim, na evangelização, nós estamos aqui para levar a esses que têm que aceitar a doutrina espírita. Nós estamos falando aqui como espírito, já falamos várias vezes sobre isso. Mas os ensinamentos morais, os valores humanos, a formação do caráter, e por aí vai. E nas outras religiões, eu fiz o catecismo.
eu tive mais, já comentei isso aqui também, uma excelente catequese, Marcos. Ela, Dona Irene, saudosa onde ela estiver, que Jesus abençoe. Mas ele trazia Jesus de uma forma moralizadora. Ele sabia que eu já tinha umas ideias de espírito e em nenhum momento levou aquilo para o radicalismo, né, religioso, ortodoxo, seja lá como queiram chamar. Jamais. Ou carola, né, aquela coisa do catolicismo. Não, de uma forma suave, gostosa, que a gente aprendia vendo Jesus de uma outra maneira. Só que quando se fala em educação, que você já colocou aí, no aspecto moralizador. Então ainda tem muita deturpação de religiosidade com religião, Marcos, que é um outro aspecto também. Mas como levar isso, nesse aspecto, para as escolas, se ainda há essa deturpação? Se ainda temos os sermões religiosos dentro, querendo levar isso para a educação. Então, a escola, como ela é considerada? Ela é laica ou não é laica? Mas tem grande distância, uma grande distância entre esse aspecto da educação de fato, laico, e com o ensino de religião. Parece controverso, parece paradoxal, mas é o que ainda vemos. Porque temos professores que professam tal religião, o outro professor outra tal religião. Enfim, aí ficamos numa dissensão. E o que está realmente no interesse de todos é o aspecto moralizador de Jesus. Com certeza, sem nenhuma dúvida. Allan Kardec esclarece sobre isso na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, logo no seu item 1, o objetivo desta obra, ou seja, qual é o objetivo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Vou aqui passar a palavra para Allan Kardec. Ele diz aqui, olha, podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. 1. Os atos comuns da vida do Cristo. 2. Os milagres. 3. As profecias. 4. As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. E 5. O ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última, ou seja, o ensino moral, permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Olha que palavras maravilhosas de Allan Kardec. Ou seja, o ensino moral é tudo. E todas as doutrinas religiosas, todas as interpretações religiosas do cristianismo vão se encontrar nos ensinos morais de Jesus. Essa sempre foi a tese defendida pelo Espiritismo. Não é para entrar na escola com o Espiritismo, com o catolicismo, etc. Não, é para entrar na escola com os ensinos morais de Jesus. E aí, todos nós vamos nos encontrar, não é, Ronaldo? E são 3 aspectos do ensino de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a si mesmo, e fazer ao outro o que queres que o outro te faça. Pronto, está aqui, ó. E aí, dentro da escola, você vai conversar filosoficamente sobre esses 3 aspectos. Estou errado, Marcos? Corrija, por favor. É exatamente por aí. São os 3 grandes ensinos de Jesus. E que vão nos levar à caridade, à prática do bem ao próximo. Nós vamos aprender com esses 3 ensinos a pensar nos outros. Nós vamos desenvolver a empatia. Tá? Claro que vamos. Com esses 3 ensinos, porque são a base de tudo. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e fazer ao próximo somente o que desejamos que ele nos faça. Gente, isso não tem bandeira religiosa. Não é exclusividade desta ou daquela religião. O nosso problema, na verdade, é histórico e cultural.
O Allan Kardec lembra aqui, neste item aqui, que existem aquelas palavras, vamos dizer, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. Ele está se referindo aqui à Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, ao ser criada, ela se arrogou ser a legítima e única representante de Jesus aqui na Terra. E ela, então, assambarcou o Evangelho e fez uma interpretação à sua moda. Interpretação essa que foi tendo variantes ao longo da própria história. Então, o que aconteceu? Jesus e o Evangelho foram afastados da vida diária, da vida cotidiana. Você só podia falar de Jesus, só podia estudar o Evangelho lá na igreja. Então, durante séculos, Jesus ficou confinado na igreja. Pronto. Tá? Então, quando as escolas, de fato, começaram a surgir, começaram a ser estabelecidas, Jesus ficou meio de fora. Por quê? Porque nós temos que entender, ao longo da história, que a partir dos anos 1500, nós vamos ter a reforma, o movimento da reforma, que vai fazer surgir a chamada Igreja Protestante. Que aqui no Brasil, nós não usamos esse termo, né? Mas são as igrejas evangélicas. Né? Surgem a partir ali dos anos 1500. E isso torna o solo europeu um solo de guerra entre duas religiões, a Igreja Católica e a Igreja Protestante, porque as duas se diziam as melhores intérpretes de Jesus. As duas dizendo que somente por elas é que nós poderíamos ser salvos. Ou seja, né, depois da morte, íamos para o céu. Né? Ou, no julgamento divino, sermos escolhidos para viver para toda a eternidade e felizes. Olha que situação terrível. E aí, então, as escolas que vão se fixar no mundo a partir do século XVIII, e principalmente no século XIX, você então tinha três caminhos. Ou a escola era católica, ou a escola era protestante, ou a escola era laica. Nem uma coisa e nem outra. Acabou prevalecendo a escola laica, porque Jesus ficou uma coisa terrível. O próprio Pestalozzi, que viveu entre o século XVIII e XIX, Pestalozzi sofreu muito porque ele se dizia cristão. Entendamos, vamos entender isso, porque você se falar cristão hoje aqui no Brasil, existe um entendimento que não é o mesmo da Europa lá no século XIX. Então, ele se dizia um cristão, ou seja, que ele seguia o Evangelho. E aí, então, os católicos exigiam que lá no Instituto de Yverdon, que foi a sua grande escola, que ele ensinasse o catolicismo. Você não é cristão? Então, se você é cristão, tem que ensinar o catolicismo. Mas os protestantes pensavam a mesma coisa. Não, se você se declara cristão, então a sua escola é protestante, porque somente através de nós é que vem a salvação. Sim. Sim. E ele, então, inovou. Ele disse assim, não, a minha escola não é nem católica e nem protestante. Entretanto, terá o ensino católico e o ensino protestante, facultativo. Aliás, ele foi o pioneiro nisso, né? Quem quiser, vai ter um professor lá de catolicismo e vai ter um professor de protestantismo, tá? E, de acordo com os pais e o desejo dos alunos, cada um assiste a aula que bem entender. Mas aqui dentro, fraternidade e solidariedade o tempo todo, independente do que você seja religiosamente ou que você não seja religioso, porque tanto faz como tanto fez. Nós temos aqui nos entender enquanto filhos de Deus, irmãos que nós somos. Pestalozzi conseguiu trabalhar isso de uma forma maravilhosamente bem lá no Instituto de Yverdon, e nós ainda temos que aprender com ele. Não precisamos guerrear. Você lembrou bem, Ronaldo? Sim, mas na escola tem professor católico, na escola tem professor evangélico, na escola tem, claro que tem. Perfeito, porque é de foro íntimo.
ok de você ter uma religião. Tem o professor espírita, que é o nosso caso. Mas os professores que possuem uma religião de foro íntimo devem entender que não estão lá na escola para puxar a brasa para a sua sardinha. Ou seja, falar de Jesus conforme a interpretação da sua religião. Não. É para falar de Jesus com seus ensinos morais. E aí nós teremos essa união e não teremos problema com essas bandeiras religiosas. Mas podemos também dizer que as igrejas se perderam, Marcos, do seu sentido maior de ver o ser humano com alma e também uma violência no aspecto de uma corrupção moral. Sabe, eu acho que podemos juntar isso tudo. A igreja, eu não gosto de falar a igreja, porque a igreja não tem culpa do que homens que estão à frente, inteligentes, deturparam e vêm deturpando isso. Por que eu digo isso? Porque se nós voltarmos na época da cruzada, por exemplo, tudo era em nome de Deus. Cria-se uma desculpa que Deus está à frente das ações humanas preconizando o mal. É interessante, e não é isso. É uma deturpação, uma corrupção moral. Não sei se você me entendeu. Sim, entendi, Ronaldo. Infelizmente, a resposta é sim. Tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Protestante se perderam. Agora, você colocou bem. Vamos separar a doutrina dos homens. É a mesma coisa em relação ao Espiritismo e o movimento espírita. O Espiritismo tem a sua origem nos ensinos dos espíritos. O movimento espírita é um movimento humano, suscetível, portanto, de falhas. Então, nós temos que entender que, quando falamos da Igreja Católica e da Igreja Protestante, que, aliás, tem várias ramificações, nós estamos falando de um movimento humano, feito pelos homens. E, realmente, muitos clérigos, muitos sacerdotes, muitos pastores se desviaram. Isso aí está na história, e nós não temos como não enxergar isso. Mas nós também temos dirigentes espíritas que, de vez em quando, também se desviam, nem sempre estão representando o espiritismo com correção. Então, nós temos que entender e separar uma coisa da outra. Mas, ao longo do tempo, principalmente dentro da Igreja Católica, nós vimos realmente uma corrupção moral muito grande, que acabou desvirtuando, né, a própria Igreja, a sua teologia e tudo, para acobertar interesses escusos. Mas, com o tempo, o movimento protestante também acabou se deixando levar por isso. E hoje nós estamos vendo, não é, Ronaldo? Nós estamos vendo, né, pastores evangélicos se misturando com interesses empresariais, político-partidários, sabe? Isso não tem nada a ver com a religião. E nós, espíritas, temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque senão nós vamos mal representar o espiritismo e isso pode gerar uma confusão muito grande. E, aliás, como nós estamos em dezembro, período de Natal, fica aqui um alerta aos dirigentes dos centros espíritas e, principalmente, da evangelização. Gente, Natal é Jesus. Natal não é Papai Noel. E, às vezes, eu vejo aí centro espírita todo enfeitado para o Natal. Natal não, todo enfeitado por Papai Noel. Né? E aí se esquece de Jesus. O Natal existe porque Natal significa natalício, nascimento. Ou seja, significa nós comemorarmos o nascimento de Jesus. Ora, e nada melhor nessa comemoração do que trabalharmos os ensinos morais do nosso mestre. Lembrar a sua vida de humildade e simplicidade, os seus belíssimos exemplos de amor ao próximo. Porque introduzir o Papai Noel dentro do centro espírita é um desvio doutrinário. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, nessa prática pedagógica na escola, nós podemos levar a responsabilidade, né, a cidadania, a ética,
A responsabilidade que eu falo da autonomia, autonomia responsável, vou colocar assim. E podemos também ter em mente uma filosofia que rege os princípios espirituais, ou espiritualista, ponto. O que você acha disso? É por aí, exatamente. Hoje em dia tem se falado muito de autonomia, mas as pessoas têm esquecido de colocar a segunda palavra que você usou. Sim, mas responsável. Porque autonomia por autonomia e vai ser uma liberdade meio que absoluta, sem parâmetros. Claro que o educando precisa ter a sua autonomia respeitada, mas para isso ele precisa utilizá-la com responsabilidade. E isso nós aprendemos com Jesus. É uma educação em valores humanos, como você colocou, uma educação espiritualista. Não é católica, evangélica ou espírita, mas espiritualista. Porque essa é a visão de Jesus, quando ele diz assim: olha, não, a matéria é a matéria, o espírito é o espírito, e é preciso nascer de novo. Esse é um discurso espiritualista, que está tocando na questão da vida que continua após a morte, na vida espiritual. Toca também na reencarnação. Então, nós vamos trabalhar Jesus, pedagogicamente falando, a esse nível. Ou seja, o que os ensinos morais de Jesus têm a ver com a nossa vida, com a nossa convivência? Se nós estudarmos os ensinos morais de Jesus, vamos aprender o quê? E aplicando esses ensinos, acontece o quê? Quais são as suas consequências? Então, é por aí, de uma maneira mais filosófica, espiritualista, que nós temos que trabalhar Jesus. E, Ronaldo, eu fiz um amplo estudo a esse respeito, porque me chamou muito a atenção um livro, que, aliás, é muito interessante, que é o livro Jesus, o maior psicólogo do mundo, que é de um autor americano. Livro muito bom, tá? Sempre me chamou a atenção, por exemplo, a abordagem da Joana de Ângeles, quando ele traz, por exemplo, o livro Jesus à luz da psicologia profunda. Então, eu comecei a pesquisar para ligar Jesus à educação, à pedagogia. E surgiu, então, a obra Jesus, o maior educador da humanidade, que está publicado através do Clube de Autores. Ah, mas é um livro espírita. Sim, claro, é um livro espírita, mas que reúne, né, os historiadores, os pedagogos e, claro, as revelações de ordem mediúnica que a doutrina espírita nos traz. Tem um capítulo aqui que é o capítulo 3, Jesus na história da pedagogia. Muita gente não sabe que, ao pegar livros sobre a história da educação e da pedagogia, nós vamos ver Jesus. Aí, não é possível. Como é que um historiador da educação coloca Jesus na história da educação? Jesus não tem que estar na história da religião, e não na história da educação. Eis o equívoco. Claro, ele está na história da educação. Eu vou citar alguns aqui, por exemplo, que são famosos nos cursos de pedagogia, tá? Que nós, na verdade, temos a obrigação de conhecer. Por exemplo, Lorenzo Luzuriaga. Luzuriaga foi um grande pedagogo, deixou vários livros escritos, é estudado até hoje. O Franco Cambi, que é um pedagogo italiano, que tem uma obra sobre história da educação fantástica. Larroio, Francisco Larroio, outro grande educador. Nós vamos encontrar Jesus, por exemplo, nas obras do Paul Monroe, grande educador americano, etc. Tá? Ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedagogos, historiadores da educação, e que situam Jesus como educador e consideram o cristianismo como fazendo parte da educação, como uma doutrina educacional. Não falta material, Ronaldo. Marcos, só um adendo, porque a gente vai chegar em idade que não acaba esquecendo. Você está falando, eu estou me lembrando aqui que nós já conversamos sobre isso. A psicologia e a psiquiatria, internacionalmente falando,
ela já não pode negar mais a parte espiritual. Não sei se você está sabendo disso. Nós já comentamos aqui. Existem órgãos internacionais. É um direito dele, mas negar a influência espiritual neste contexto psicológico, neurociência e na psiquiatria, acabou isso, tá? Já tem órgãos que oficializam a influência espiritual em todos esses mecanismos. Desculpa aí a intromissão. Uhum. Pois é, Ronaldo. Essa sua lembrança foi muito boa, porque no meio educacional nós não temos isso. Há uma resistência enorme em relação ao espiritual e a Jesus. A resistência ainda é muito grande, mas brechas já estão surgindo. Aí, com a chamada educação em valores humanos, a educação em virtudes, a educação em ética. Existem uns termos aí que estão sendo... Afetiva, né? Afetivo. Educação afetiva, emocional, enfim, está se tangenciando, né? Está se tentando entrar aí por essa área. Mas as barreiras, as resistências, ainda realmente são muito grandes. E é um problema, Ronaldo, que é essa questão do professor. O professor ter a sua religião. Isso está sendo um problema. Nós sabemos que a professora, por exemplo, né, lá no ensino fundamental, primeiro segmento do ensino fundamental, em sendo evangélica, ela tem a tendência de falar de Jesus, de falar dos ensinos morais à luz da sua igreja, do entendimento da sua igreja, do entendimento do seu pastor. A professora é católica. Aí, qual é a tendência dela? Puxa para o entendimento do catolicismo. E isso provoca um embate. Aí a professora, o professor que for espírita, normalmente a nossa conduta é diferente, porque nós vamos respeitar, compreender e tentar ficar no campo moral dos ensinos de Jesus, para que os nossos educandos entendam os benefícios desses ensinos quando praticados, quando vivenciados. Então, hoje, nas escolas, nós temos vivido muito esse embate, né, entre as crenças dos próprios professores que ainda não entenderam que o terreno comum são os ensinos morais. Esse é o terreno comum, é onde nós devemos ficar. Lá na década de 90, houve, né, toda uma discussão a partir do Ministério da Educação da questão do ensino religioso, não? De se ensinar ou não a religião nas escolas. E o movimento espírita, já desde aquela época, se posicionou com muita firmeza. Olha, para nós, ensino religioso tem que ser sinônimo de educação moral, de trabalhar os ensinos morais de Jesus. E esse tem que ser o entendimento. Infelizmente, esse entendimento do movimento espírita não foi levado adiante. Quando saiu a regulamentação do ensino religioso, acabou se sancionando o ensino de cada doutrina religiosa. Então, os diversos segmentos tinham que indicar, né, o sacerdote, o pastor, etc. Né? E aí, o que o movimento espírita fez? Nós não vamos indicar ninguém, porque nós somos contra o ensino de cada... Nós não queremos ensinar espiritismo dentro das escolas. Nós não vamos fazer isso. Nós queremos, sim, trabalhar os ensinos morais de Jesus. Bem, Ronaldo e todos que estão nos acompanhando, você já sabe muito bem o que aconteceu. O ensino religioso foi simplesmente esquecido, ficou em segundo plano porque deu tudo errado, tá? E as escolas públicas voltaram ao que sempre fizeram, e hoje você nem encontra mais, basicamente, aula de ensino religioso nas escolas. Nós perdemos, naquela época, uma grande oportunidade, né, de trabalhar os ensinos morais de Jesus, porque isso é que é o mais importante. Então, você
podemos afirmar aí que em termos do processo pedagógico, devemos fazer uma grande revisão, uma grande transformação nesse aspecto, onde família e escola têm que entender de uma vez por toda, por exemplo, que instruir não é educar. Primeiro ponto. Outro ponto, você fala muito nisso, é conhecimentos, só o conhecimento não é desenvolver uma educação, e por aí vai. Permitir que o educando se interaja realmente de vez pelo seu espaço, respeitar esse espaço de convivência, mas levar esse educando. Por que eu falo isso? Porque o educando é engraçado, hoje em dia o educando ele já traz muitas informações, muitos conhecimentos de fato, que são negligenciados muitas vezes, sem medo de errar, com a família e na escola, onde o professor fica também perdido, porque ele é obrigado, olha aí, voltamos ao assunto, onde ele é obrigado a dar conteúdos, simples e tão somente, onde muitas vezes, notoriamente falando mesmo, tem que passar de ano. Então, a escola vê o quê? Números, não vê o ser humano. Não está preocupada com o ser humano. Está preocupada em bater metas financeiras. Eu estou me aprofundando, de repente não tem nada a ver, Marcos? Ou, se não tiver, você pode cortar o assunto. Aqui o programa é bem aberto, mas eu gosto de tocar porque é o caminho, não tem como nós fugirmos disso. É o desvio da educação, né? Quer dizer, a escola particular quer bater metas financeiras. A escola pública quer bater metas estatísticas, né? Por causa das verbas, dos índices internacionais e nacionais, enfim. O ser humano realmente não é tratado. Você tem toda a razão na sua fala. Está todo mundo interessado na metodologia, na didática, nos conteúdos, nos índices, nas metas. Mas e o ser humano? Onde ele fica? E esse é um problema seríssimo, muito sério. E você colocou bem, hoje em dia, com internet, mundo digital, um monte de coisa. Gente, o educando, ele já chega na escola cheio de informações e conhecimentos. E a escola precisa saber trabalhar com isso e entender que ela não está ali apenas para dar mais informações e conhecimentos para ele. Precisa trabalhar o ser humano. O nosso programa é Espiritismo e Educação. Eu, Marcos Demaro, sou espírita, Ronaldo Gomes é espírita. Teve uma vez que entrou em contato comigo o pastor de uma igreja batista. A história é real. Tá? Pastor de uma igreja batista. E aí ele disse que tinha visto o meu trabalho na internet, tá? Tinha gostado muito e da minha abordagem sobre família como espaço de convivência. E perguntou se eu poderia falar para os fiéis da igreja dele sobre o tema. E eu disse que sim. Claro, perfeitamente. Ele disse, não, eu vou providenciar o seu transporte. Pego você em casa e depois, quando terminar tudo, nós levamos você para casa. Perfeito. Então, ok. E lá fui eu. Aqui, cidade do Rio de Janeiro, a Igreja Batista tinha sua sede lá na Zona Oeste, no bairro de Campo Grande. Lá fui eu falar na Igreja Batista. E fui. Pô, mas espírita? Falar dentro da Igreja Batista? Isso vai ser um problema, não vai ser um problema? Não. Porque primeiro que eu vou respeitar, eu sei o ambiente em que estou. Ele quer que eu fale sobre as questões de convivência no lar, do amor entre os membros da família. Então, essa vai ser a minha fala. Cheguei, fui muito bem recebido, tá? Tinha providenciado tudo, os fiéis chegaram, aquela coisa toda, e eu fui fazer a palestra Família, Espaço de Convivência. E fiz a palestra no modo espiritualista, evitando terminologia espírita, tá? Para respeitar a todos, e com base em Jesus, nos ensinos morais dele, porque eu não estava dentro de uma igreja batista, ou seja, uma igreja evangélica, protestante. Jesus é o nosso ponto comum. E fiz a palestra. Tudo terminado, algumas pessoas conversaram comigo, aquela coisa toda, e o pastor veio se despedir de mim.
E na despedida ele disse assim, olha, eu sei que vai ser difícil, mas eu gostaria de levar o senhor para o nosso congresso, o Congresso das Igrejas Batistas, para o senhor falar. Eu falei, bem, se isso acontecer, eu estou ao dispor. Não há problema nenhum quanto a isso. O que eu fiz lá? Eu usei o que Kardec colocou aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o ponto comum de união? Os ensinos morais de Jesus. Gente, eu já falei em culto ecumênico, de formatura de estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. Eu já falei no culto ecumênico na Marinha do Brasil. E aproveitei não para discursar o espiritismo, mas para falar de Jesus, para falar da vida, para falar do significado dos ensinos do nosso mestre. Ou seja, não é um culto ecumênico. Então, eu não estou ali para querer ensinar espiritismo. Você quer estudar o espiritismo? Vai ler as obras de Kardec, vai para o Centro Espírita, né? Vê pela internet, enfim. Mas é um culto ecumênico. Vamos falar da vida com Jesus? Então, é com ele que nós temos que nos educar para sermos pessoas melhores. Olha como dá para fazer. Viu como é possível? Então, Marcos, pelo que você está falando, vamos lá. A família, ela é importante neste contexto, porque, afinal, é ali que se principia toda essa formação do caráter. É ali, ok? Da criança, do jovem, enfim. Aí, então, esse ponto da iceberg está ali. Mas, pela sua fala, eu observo o seguinte, que sem essa parceria, escola, família e escola, se unirem de fato, seria esse o caminho. É uma união entre família e escola, numa educação que preconiza o intelecto, que tem que haver o intelecto, que é a sua formação, mas em comum acordo, uníssono, no ponto convergente da educação do caráter, que aí vem a formação moral. Seria isso? Com certeza. Aliás, essa é uma abordagem nossa aqui no programa, né, Ronaldo, de há tanto tempo. Como nós temos batido nessa tecla, na necessidade da união entre a família e a escola, entre a escola e a família. Não podem mais ficar divorciadas. A educação moral, com a formação do caráter, sim, tem início, principia na família. Claro, o espírito reencarna fazendo parte de uma família, vai habitar um lar, terá um pai e uma mãe, um avô e uma avó. Então, tudo começa no lar, tudo começa na família. E vai se estender para a escola. Ou seja, não termina o trabalho da família, o trabalho da família vai continuar. Vamos dar um exemplo prático. Seu filho chega da escola. Chega da escola, porque hoje, lá no recreio, porque o fulano, porque ele não sei o quê, me fez não sei o que lá, eu fiquei muito aborrecido. Então, teve um problema. Então, a escola tem que resolver. A escola nem sabe que isso aconteceu. Foi lá no recreio, foi entre eles ali, mas ele trouxe para o lar, né? Ele veio com a história. O que você vai fazer? Vai sentar com o seu filho, vai ouvir direitinho a história e vai falar, olha, vem cá. Primeira coisa que você precisa aprender, você tem que respeitar os outros, para que eles também possam lhe respeitar. Você tem que compreender os outros, para que eles também possam lhe compreender. Você tem que fazer todo o bem possível para os outros, para que eles aprendam a fazer o bem para você. Sabe qual deve ser a regra lá junto com os seus colegas, quando vocês estão no recreio, na sala, nas atividades? Você vai aprender agora o seguinte, que você só deve fazer a eles o que você deseja que eles lhe façam. Jesus. Pronto. Então, claro, os pais devem chegar à escola? Sim. Vamos lá conversar, porque está acontecendo, né, determinadas coisas que a escola, de repente, nem está sabendo
né? Os educadores não perceberam, enfim. Essa é a parceria. E aí, lá na escola, sim, tem que ensinar matemática? Nós não estamos dizendo que não tem que ensinar matemática. Não, mas tem que trabalhar o ser humano, tem que trabalhar a convivência. E para trabalhar a convivência, nada melhor do que esse ensino de Jesus. Só fazer ao outro o que deseja que o outro lhe faça. Pronto. Mas se fala tanto na educação pedagógica, vamos falar assim, né, Mar? O espaço lúdico. Mas a gente acaba esquecendo desse lúdico. É interessante como nós observamos. Na teoria é tudo bonitinho, mas na prática se perde. Está percebendo, Marco? E você, são os 3 pilares: amar a Deus sobre todas as coisas, estou próximo a si mesmo, e você acabou de falar aí. Nesse outro aspecto de fazer ao outro o que queres que eu te faça. Mas aí, Marcos, aí vem uma outra questão. Mas a escola também é um espaço de competição, não é isso? Na verdade, deveria ser um espaço de cooperação, né? A cooperação, a colaboração antes da competição. Agora, a competição, por exemplo, nos jogos, na educação física, lá na quadra, enfim, claro que o professor pode usar isso, mas tem que ser uma competição saudável e não predatória. Aí você está lá na competição, você quer chegar na frente do outro lá, você puxa a blusa dele, lá vai estar e vai. Ele tem que ver que não, isso é desonestidade. Não, não é por aí. Por isso que os professores precisam saber utilizar os chamados jogos cooperativos. Os jogos cooperativos são sensacionais, né? E que vão substituir esses jogos de simples competição. Então, ele vai aprender que, na verdade, todo mundo ganha, porque é preciso colaborar. Sem a colaboração, todo mundo perde, inclusive ele. Então, os jogos cooperativos são muito importantes. Assim como os jogos de estimulação do relacionamento interpessoal. Tem uma infinidade desses jogos que podem ser aproveitados pelos professores de todas as disciplinas, não é só lá na educação física, não. Todas as disciplinas podem utilizar essas atividades que são lúdicas. E eles estão aprendendo o quê? As regras do bom comportamento, as regras da honestidade, as regras da solidariedade. E qual é a base disso? Eu vou falar de novo, eu sei que isso é cansativo. É fazer ao outro somente o que se deseja que o outro lhe faça. Ronaldo, nós voltamos para Jesus, tá? O programa está chegando no final, mas nós voltamos para ele. Pois é, mas esse é o caminho, não tem como nós fugirmos disso. Jesus ensinou isso o tempo todo. E outra coisa, nós vamos tocar assunto que é a educação do exemplo. Sabe o que acontece, Marcos? Muitos vão falar para nós assim, mas isso é uma utopia. Olha, eu estou cansado disso, essa utopia não sai do script. É o tempo todo. Como assim é uma utopia? Nós já falamos aqui de escolas que trabalham isso. Escolas públicas, já comentamos todo esse aspecto, que não é uma mera entrar na escola e vamos aprender a estudar. Não é isso. Tem escolas que já fazem diferença, escola pública, particulares. Eu estou falando, e não são escolas que são confeccionadas não. São escolas, às vezes, que não tem nada a ver com católico, espírita, e vai. E fazem esse trabalho. Como o Marcos citou no início, voltando ao nosso Pestalozzi, aquela escola com portão aberto, nada disso é uma utopia. São realidades possíveis, sim, que podem ser feitas. E com detalhe, o programa é Espiritismo e Educação, que leva a todos vocês, como o Marcos falou no início. Eu sou espírito, o Marcos é espírito, mas a visão espírita, ela é de levar a todos, independente da religião. Marcos deu um exemplo, foi lá na igreja batista, levou o seu conhecimento, levou a todos a visão moralizadora de Jesus e esse aspecto de exemplo, família, espaço de convivência. Jesus também deixou isso claro para nós.
O tempo urge, Marcos. A gente poderia falar, mas vamos dar continuidade. O tema agora é o mês, como o Marcos falou, é o nascimento de Jesus. Esse é o caminho. Muita paz, que Jesus nos abençoe e gratidão a todos pelo carinho. Você vem lembrando, né, que Jesus é o único personagem da história humana que dividiu o tempo dessa história, né? Antes dele e depois dele. Não estamos falando de um ser qualquer, mas, como nos dizem os benfeitores espirituais, o espírito mais perfeito que já esteve presente aqui na Terra. E do qual, então, nós temos muito que aprender e ver essa prática dos seus ensinos, tanto na família quanto na escola. Nós vamos ter mais alguns programas pela frente, antes do Natal, e vamos continuar, então, a tratar aqui de Jesus, esse grande educador. Lembrando a você que está aí nos acompanhando que Espiritismo e Educação vai ao ar, ao vivo, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, em transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Depois, o vídeo do programa ele fica disponível no YouTube, no canal Estação da Luz Tavares e também no canal Orientação Espírita. Então, você pode aí nos assistir a qualquer tempo, a qualquer momento. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até o nosso próximo encontro.